Hoje a minha missão é lhes falar sobre guerras. E não vou lhes falar sobre a crise na Ucrânia ou sobre as guerras que já aconteceram na história deste mundo. Embora seja alguém que é profundamente interessado pela história da Primeira Guerra Mundial, eu não tenho nenhum interesse aqui de fazer qualquer tipo de reconstrução histórica com vocês acerca das guerras mundiais ou das guerras locais que aconteceram, enfim, no mundo ou no nosso contexto, ou seja lá o que for. Hoje quero lhes falar de guerras nesses termos, como Tiago, ele trata essas guerras e essas chamadas rupturas relacionais que estavam acontecendo dentro do contexto das comunidades judaicas para quem ele está escrevendo. Como você sabe, Tiago ele está escrevendo para os judeus que tinham se convertido à fé cristã, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e esses judeus estavam espalhados em todas as províncias ou as nações que compunham o antigo Império Romano. Esses judeus, eles viviam nestas nações, espalhados nesse contexto de diáspora, e então nesse movimento eles se reuniam em pequenas comunidades judaicas. Comunidades judaicas, elas eram estabelecidas, onde esses judeus estavam inseridos, nas nações onde eles estavam inseridos. Isso é uma cultura judaica que até hoje acontece. Por exemplo, você vai em Nova York, você descobre que lá em Nova York existe a maior comunidade judaica fora de Israel. Aqui em São Paulo, você tem uma comunidade judaica. Você vai, enfim, em países da Europa, na Inglaterra, você vai ali naquela região ali para lá do leste europeu, na Ucrânia, você vai na Alemanha, você vai em outros países como a Polônia, você vai encontrar comunidades judaicas muito bem estabelecidas ali. Só que dentro dessas comunidades judaicas estavam acontecendo tensões relacionais, guerras e contendas, crises, rupturas profundas, e isso era algo que era absolutamente surpreendente a Tiago, porque eu e você, nós nos relacionamos uns com os outros nesse mundo ocidental da privatização da nossa vida, nesse mundo ocidental da individualidade que nós vivemos. Nós temos aquele hábito de adicionar e excluir da nossa vida pessoas como a gente adiciona e exclui das nossas redes sociais. Só que na antiguidade, especialmente dentro desse contexto do judaísmo do primeiro século, as sociedades ou essas comunidades judaicas, elas eram gregárias, eram sociedades que onde a identidade do indivíduo, ela era formada a partir deste contexto. Então, o indivíduo, ele encontrava a sua identidade na medida em que ele fazia parte de uma determinada família, na medida em que ele fazia parte de um determinado clã, na medida em que ele fazia parte de um determinado contexto coletivo. Os judeus do primeiro século, eles eram identificados, por exemplo, a partir de suas tribos. O próprio apóstolo Paulo, ele se identifica, ele diz, eu sou Saulo, eu sou Paulo, e eu sou benjamita, lá em 2 aos Coríntios. Ou seja, ele extrai a sua identidade do seu ambiente relacional, da tribo a qual ele pertence. Isso não acontece só nos dias do primeiro século aqui, quando o Novo Testamento está sendo produzido, mas isso também está acontecendo, acontecia no passado, no Antigo Testamento. Você conhece a história do Israel antigo, e você sabe, por exemplo, que naquele passado as pessoas também eram identificadas a partir de suas tribos. Você tem Davi, da tribo de Judá, o próprio Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Você tem, por exemplo, Arão, o pai dos levitas. Você tem uma série de
situações e cenas dentro do Antigo Testamento que narram para nós justamente isso. A identidade de um indivíduo, ela era formada a partir da sua coletividade. Hoje a nossa identidade a gente extrai fundamentalmente da nossa profissão. Então a gente pergunta, quem é você? Aí o fulano fala, eu sou professor, né? Sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o outro fala assim, se você não se identifica pela sua profissão, é pela formação. Ah, eu sou mestre, né? Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. E não, se não dessa maneira, a gente vai eventualmente extrair a nossa identidade da nossa classe social, né? Eu sou o cara que tem o tal do cartão preto, né? Eu sou o fulano que dirige tal carro. Eu sou o Zé que tá, enfim, que enriqueceu e ganhou na Mega Sena. E aí a gente extrai a nossa identidade no Ocidente a partir de outros elementos e não mais das nossas relações familiares. Então, dentro desta cultura onde as relações elas eram muito valorizadas, elas eram muito importantes, era surpreendente a Tiago ver as rupturas e ver essas coisas acontecendo. Era surpreendente a Tiago ver aqueles irmãos que tinham se convertido ao judaísmo literalmente em contendas uns com os outros. Por isso, ele sobe o tom. E aqui, meus irmãos, Tiago ele vai pegar duro. Aqui Tiago ele entra forte, usando a linguagem do futebol. Ele divide a bola de maneira dura aqui com os seus ouvintes. Note que, se você der uma olhada pelo livro, pela epístola de Tiago, ele sempre trata a sua audiência de maneira muito carinhosa. Muito, muito, muito carinhosa. Ele sempre vai se referir aos seus irmãos como meus irmãos ou meus amados irmãos. Se você der uma olhadinha aí, por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, meus irmãos. Se você for lá para o 16, meus irmãos, 1,16, não se deixem enganar. Se você for lá para 1,19, meus amados irmãos. No 2,1, meus irmãos. 2,5, ouçam meus amados irmãos. É interessante, 3,1, meus irmãos. Então, todos os momentos ele está repetindo essa expressão, porque normalmente o seu tom é brando. Nessa passagem ele não chama ninguém de irmão. Ele começa questionando de maneira dura as rixas, as contendas e as guerras que estavam acontecendo, as rupturas relacionais que estavam acontecendo no meio daquele povo. E ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Meus irmãos, nesse versículo, Tiago ele está identificando a origem ou a causa das guerras e das contendas que estavam acontecendo entre estas pessoas, estes cristãos primitivos. E ele está fazendo questão de apontar que a razão pela qual eles estavam passando por todos esses atritos era uma razão interna e não externa. Ele diz, vocês estão passando por crises, vocês estão passando por dissensões, vocês estão passando por contenda, não é por causa daquele que está fora de vocês, mas por causa de vocês mesmos, por causa do coração de vocês, cheio de paixões ilegítimas. E isso daqui, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda, porque, de maneira geral, o meu gabinete, ele prova isso para mim. Eu ouço os crentes chegarem para mim e falam assim, pastor, o problema é minha sogra, o problema é meu cunhado. Costuma dizer, né, que a gente empresta R$100 para o cunhado, e aí o cunhado não devolve R$100. Aqueles R$100 viram 1 milhão no nosso coração, né? A gente trata como se fosse uma dívida de 1 milhão. Ah, é o cunhado, ah, é o meu chefe. Ah, é a minha mulher, pastor. Ah, é o meu marido. Ah, são meus filhos.
A nossa tendência natural é de colocar a culpa em nossas, crises e nos nossos, nas nossas rixas e os nossos problemas relacionais no outro. Nunca na gente. Nunca a gente reconhece e diz, não, estou passando por crise porque eu mesmo sou essa pessoa difícil, eu sou uma pessoa de caráter, de índole complicada, difícil de as pessoas aturarem. A gente tem muita dificuldade em reconhecer isso. Profunda dificuldade em reconhecer isso. Então Tiago vem e diz, o problema dessas rupturas relacionais, acredite, não é de maneira nenhuma o fato da tua mulher ser difícil. Eu ouço isso sempre. Minha mulher é difícil. Não. Tua mulher não é difícil, é o teu coração que é duro. Meu marido, ele é imprestável. E é muito interessante, né? Porque às vezes a irmã chega para mim e fala assim, pastor, quando eu casei com ele, ele era um doce, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era um homem intratável, ele era um homem incrível e não sei o quê. E passou o tempo, agora ele virou um traste. Aí eu pergunto, em quantos anos vocês estão casados? Estamos casados há 15 anos. Eu falei, minha senhora, o que você fez com esse homem em 15 anos para ele ter virado isso? O que você fez com esse homem, minha senhora? Porque a gente sempre quer transferir a culpa para fora de nós. E vem Tiago e diz, não, o problema das guerras e contendas, o problema das divisões que estão acontecendo no meio das comunidades de vocês, o problema das picuinhas e das rixas que estão acontecendo no meio da igreja. Então, o problema não é a liderança, não é o pastor, não é isso, não é aquilo. O problema são as paixões que guerreiam dentro de vocês. Visto que vocês têm paixões desconfiguradas dentro de vocês, é um espelho da realidade, as guerras e as relações desconfiguradas acontecendo na frente dos olhos de vocês. Assim como o coração de vocês tem paixões desconfiguradas que guerreiam umas com as outras, vocês vão experimentar na realidade da vida de vocês relações desconfiguradas. Eu lembro de uma vez, isso daqui eu não falei nem para as 9 nem para as 11, porque meu tempo estava urgindo, tanto às 9 e às 11. Mas eu me lembro de uma vez ir reclamar para um conselheiro meu da minha esposa. Cheguei para o meu conselheiro e falei assim, Fernando, eu sou um péssimo marido porque eu não estou sabendo, conduzir minha mulher, não estou sabendo liderar minha esposa e lá em casa está azedando e estamos brigando demais, eu não estou gostando disso. Vim aqui pedir uma ajuda sua. Como é que eu posso fazer e atuar de uma maneira que a minha esposa mude? Aí ele virou para mim e falou, bom, em primeiro lugar eu quero dizer que você é uma porcaria de marido mesmo, porque com 2 anos de casado, todo mundo é uma porcaria de marido. Eu estou com quase 40, agora que eu estou descobrindo o que significa ser marido. Você com 2 anos de casado, você acha que você vai ser um bom marido? Aí eu falei, eita, é verdade. E segundo, o problema não é a Isabela, o problema é você. No dia que você começar a tratar as paixões desconfiguradas do teu coração, talvez a tua relação com a tua esposa comece a melhorar. Porque é você que tem que tomar a iniciativa de ter as tuas paixões e o teu coração tratado e a tua interioridade submetida à palavra de Deus, para que isto então possa se refletir na tua relação com a tua esposa. A tua esposa não tem nada a ver com os teus problemas, cara. Aí eu botei o meu rabinho entre as pernas e voltei de Campinas pedindo misericórdia do Senhor, porque eu fui para Campinas para falar mal da minha esposa, achando que o meu problema era o outro. Quando Tiago está há 2000 anos gritando para nós as relações conturbadas, as rupturas relacionais que eu e você nós enfrentamos, elas são fruto do nosso próprio coração corrompido e destruído. Então a culpa não é do seu marido, não é da sua esposa, não são dos seus filhos, não é do seu chefe, não é do mercado. Chegou essa semana um irmão para mim e falou assim, pastor, eu estou com um probleminha no meu casamento porque
enfim, o mercado financeiro não está legal. Aí eu virei para ele e falei assim, mas o que o mercado financeiro tem a ver com a tua relação conjugal, né? Não, é porque eu fiz uns investimentos aí, e aí, enfim, o mercado não foi tão bem quanto eu estava imaginando, e aí deu um problemão lá em casa. Eu falei, não, o problema não é o mercado financeiro, não é a alta ou a baixa das ações da bolsa. O problema não é subir ou descer o dólar. O problema é a índole do teu coração. Agora, deixe-me aprofundar isso daqui, meus irmãos, porque isso daqui é algo que eu preciso aprofundar e eu preciso de 5 minutos da sua atenção. Olha no versículo 4, como Tiago ele vai tratar esses irmãos numa continuação lógica desse movimento. Ele diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu acho muito interessante essa pergunta que Tiago está fazendo, porque normalmente a gente lê esse texto e a gente interpreta o seguinte, não pode viver as coisas do mundo, não podemos eventualmente, enfim, fazer nada lá fora, porque ir para a festa, eu fui formado num seminário que ir para o cinema era considerado pecado. Ir para o cinema era pecado. Os alunos do seminário onde eu estudei, ir para o cinema era tratado como pagão. Porque o pessoal diz, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É assim que a gente está acostumado a interpretar esse texto, né? É assim que a gente está acostumado a entender essas coisas. Esta semana eu falei, não vou perder a minha ilustração de maneira nenhuma. Eu recebi um e-mail, um tratado teológico de um irmão, pastor, amigo, já vi que ele não é tão meu amigo, tentando me convencer de que uma igreja que faz arraial é uma igreja que está se paganizando. E, inclusive, ele menciona, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, vocês que fazem arraial, aí essa igreja está se paganizando. Vocês deixaram de ser reformados. Falou assim mesmo para mim. Escreveu um tratado teológico de 2 páginas para mim. Estou aqui para lhe confrontar como seu irmão em Cristo Jesus e convidando você ao arrependimento. Assim mesmo, olha só. Falei, obrigado. Porque a gente lê isso daqui e a gente entende desta maneira, mas não. O texto não está falando disso. Embora isto, em alguma medida, seja verdade. Como filhos da luz não nos convém algumas práticas e alguns ambientes. Agora, note que Tiago ele fala isso depois de ter articulado esta cultura maldita que os nossos irmãos primitivos estavam aderindo. Essa ideia da competição, essa ideia da rixa, essa ideia de você orientar a vida a partir do seu próprio umbigo. Esses irmãos estão em conflito porque eles têm paixões desconfiguradas dentro do seu coração e a sua maneira de avaliar tudo que está ao seu redor é a sua própria conveniência. E não tem nada mais mundano do que isso. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer para a gente é que ser amigo do mundo e inimigo de Deus, nesta passagem, é ser alguém dado à rixa. É ser alguém de caráter rixoso. É alguém que virou os vetores da vida para si. Isto é ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Neste texto, ser amigo do mundo e inimigo de Deus não é o que eventualmente faz arraial na igreja, como alguns crentes vão dizer. Não é o que eventualmente vai no happy hour da empresa. Não. Aquele que é amigo do mundo e inimigo de Deus, nessa passagem, é aquele que se deixa levar por esse caráter iracundo, rixoso e dado à contenda. Então a gente descobre aquilo que falei na semana passada para vocês, na perícope anterior. Se a inveja é estar em conflito com Deus, ser alguém contencioso é alguém que, em última análise, também está em contenda com o Senhor. Ser alguém que tem um caráter rixoso, sabe aquele que diz, eu sou italiano, né? Não levo o desaforo para casa. Não, você está em contenda com Deus.
Você é inimigo de Deus. Você quebra e racha com todos. Você tem um estilo de vida que derrama sangue, que sai derramando sangue, destruindo as pessoas ao teu redor. Não é porque o problema são as outras pessoas, mas é por causa do teu coração, que está bem distante de Deus e que fez de Deus teu inimigo. Como você sabe, com 17 anos de idade, eu fui parar num seminário teológico. Meu pai, ele era daqueles doidos, pastores malucos assim, um maluco num bom sentido. E com 17 anos eu fui parar no seminário. Com 21 eu já era o tal do bacharel em teologia. O que isso não quer dizer nada. O meu tio, ele tinha um ditado que eu acho sensacional, eu sempre reproduzo. Quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. E aí, é muito interessante porque eu já era bacharel em teologia, e aí eu estava lá me gabando da minha graduação de teologia e etc. E com 20 anos de idade, ninguém é gente com 20 anos de idade, né? E isso era naqueles dias do famigerado Orkut. Lembra do Orkut? Pois é, o famigerado Orkut. E lembra do Orkut? O Orkut era uma rede social mobilizada pelo ódio, né? Porque tinha as comunidades, eu odeio acordar cedo, eu odeio gente lenta, eu odeio isso, eu odeio aquilo, e o pessoal vai se relacionando a partir do ódio, né? Era uma comunidade muito interessante. Aí eu, não satisfeito, como eu me sentia com 20 anos de idade, o tertuliano da era moderna, né? O defensor da fé da era moderna, o grande cruzadista de Jesus Cristo no Brasil daqueles dias, criei uma comunidade. Eu odeio herege. Eu odeio herege. Acredite, em poucos meses a minha comunidade tinha mais de 100 mil pessoas. Eu odeio herege. É muito possível que alguns de vocês que têm especialmente mais de 30 anos deve até ter feito parte dessa comunidade. Eu era o dono administrador desta comunidade. Eu odeio herege. Ah, eu odeio fulano, eu odeio ciclano. Gente assim é gente que está em conflito com Deus. Gente que é rixosa. Não é o problema fora, é um coração corrupto. E uma guerra com Deus. Uma guerra com o Senhor. Ah, não aceito isso. Comigo bateu, levou. Não pisa no meu calo, que eu devolvo. Isto é gente que está em conflito, em contenda com Deus. Agora olha comigo no versículo 6. O versículo 6 fala para nós o seguinte: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Note que o texto está dizendo para a gente que no que diz respeito a este arrogante, que mede a vida a partir do seu interesse do próprio umbigo, este indivíduo que racha porque não está bom para ele, aquele indivíduo que é o indivíduo que fala assim, meu casamento não é bom para mim, então vou me separar, né? Aquele indivíduo que fala, essa empresa não é boa para mim, vou sair daqui. Ah, esse fulano não é bom para mim, vou descartá-lo da minha vida. Este é o soberbo. E com este, Deus aceita a contenda, porque o texto está dizendo para a gente o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos. Não é o orgulhoso que se opõe a Deus, é Deus que se opõe a este. Deus aceita esta contenda. Deus se torna inimigo deste indivíduo. Deus, ele aceita a briga e o racha. É bem verdade que Deus trata com graça muitas coisas na nossa vida. Deus trata com benevolência muitas coisas em nossa experiência. Deus é bondoso conosco e gracioso para conosco com muitas coisas do nosso caráter e defeitos que existem dentro de nós. Mas o interessante é que a Bíblia ela é muito clara em dizer que quando chega na soberba, quando chega neste pé
de gente que sai derramando sangue por aí, por causa da sua soberba, porque a vida não é boa para o seu umbigo, porque ele é alguém que está acima do bem e do mal, com este Deus aceita um embate. Porque o texto não diz, o soberbo se opõe ao Senhor. O texto está dizendo, Deus é que se opõe ao soberbo. Deus, ele aceita a contenda. Ele fala, você quer entrar numa rixa comigo? Eu entrarei numa rixa com você. Quando Deus identifica em nós este caráter, quando Deus identifica em nós essas paixões desconfiguradas em nosso coração, quando Deus identifica em nós esse movimento de amizade com o mundo, aderindo a essa lógica da ruptura, da contenda, da rixa, do eu acima de todas as coisas, Deus fala, tá bom, eu aceitarei a contenda, eu aceitarei a rixa e me colocarei na posição de teu inimigo. Isso daqui é duro, gente. Isso daqui pega demais para mim, acredite, porque se tem alguém de caráter colérico, sou eu. Se tem alguém que acha facinho rachar em 5 minutos, sou eu. Não estou lhes falando essas coisas e lhes advertindo essas coisas como alguém que não vive isso daqui. Se tem alguém que vive isso daqui, sou eu. Como a gente precisa da graça de Deus, tratando as índoles do nosso coração, tratando a soberba do nosso coração, tratando o nosso caráter. Porque aqui, meus irmãos, Deus aceita o racha. Aqui, meus irmãos, Deus decide nos tratar, não trazendo graça sobre nós, mas aceitando a contenda conosco. E quão miseráveis nós somos se Deus for o nosso inimigo. O quão miseráveis nós somos se o próprio Todo-Poderoso decide se colocar na condição de nosso inimigo por causa da nossa soberba, por causa do nosso caráter iracundo, por causa das paixões desconfiguradas do nosso coração. Somos os mais miseráveis de todos os homens, se Deus se coloca como nosso inimigo. Deus se opõe ao soberbo. Por isso, guerra não é um problema do outro, guerra é um problema do coração, de um coração que aderiu à lógica mundana, do racho fácil, do brigo fácil, do vou romper fácil. E Deus decidiu lidar com este soberbo de maneira a aceitar um embate. E, meus irmãos, sabe por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele tem coerência. Porque o pecado que derrubou o Satanás do céu foi a soberba. Se você voltar lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver a descrição de 2 reis. Em Isaías 14, o rei da Babilônia, e em Ezequiel 28, o rei de Tiro. E esses 2 reis, eles são descritos de maneira hiperbólica, extremamente hiperbólica. E lá, esses 2 textos, a tradição cristã tem nos ensinado que esses 2 textos falam mais do que a queda só de Nabucodonosor e do rei de Tiro. Ou esses 2 textos, eles falam para nós da queda do próprio Satanás, nos informa a tradição cristã. E esses textos, eles nos instruem, nos dizem que, por exemplo, Satanás ele era um querubim. Alguém que, antes da queda, estava revestido de glória, que era perfeito em todos os seus caminhos, que antes da queda ele era um indivíduo que gozava de autoridade celestial. Isso indica para nós uma espécie de hierarquia angelical. E que por causa da sua soberba, da sua cobiça, da sua inveja, ele diz, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo.
Não basta ser só quem eu sou. Eu quero ser como Deus, eu quero ocupar a posição de Deus. E por causa disso, Deus rachou com Satanás. Falou, você está entrando em conflito comigo? Tá bom, eu aceitarei o conflito. E Satanás foi expulso da presença de Deus e condenado para a perdição eterna. Então, quando Deus vê um pequeno Satanás no meu e no seu coração, cheio de soberba, Deus vai ser coerente. Deus é coerente. E trata o mesmo soberbo da mesma maneira. Trata o mesmo soberbo da mesma maneira. A diferença é que a nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há uma oferta de graça por meio de Jesus Cristo, para que a gente se livre da condenação que a soberba nos impõe. Aos anjos não existiu isso. Por isso, tenhamos cuidado com o nosso discurso. Que se quiser falar mais comigo, que não fale, melhor para mim. Aí a pergunta que se levanta então é, como é que eu identifico, este coração dado a estas rixas? Tiago vai dar para a gente a receita, ele vai dizer o seguinte: vocês cobiçam as coisas. Vocês cobiçam as coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Os Guinness, um teólogo britânico, ele é o teólogo que, na minha opinião, definiu a cobiça de maneira mais sábia. Ele diz que cobiça é a tentativa de matar a sede bebendo água do mar. E quando a gente tenta matar a sede bebendo água do mar, a gente fica cada vez mais sedento quanto mais bebe a água do mar. Assim é o pecado da cobiça. A cobiça é assim: nós cobiçamos e nos tornamos sedentos. E aí a gente inveja, a gente mata, a gente corre atrás, a gente cria ruptura, a gente racha em favor daquilo que o nosso coração desejante aspira. Mas nunca é suficiente, você já percebeu? Porque sempre tem um iPhone novo, Sempre tem um apartamento nos andares acima do meu, ou uma casa com alguns cômodos a mais do que a minha. Sempre tem uma roupa mais elegante do que aquela que eu visto. Sempre tem uma posição mais interessante do que aquela que eu ocupo na hierarquia do meu trabalho. Sempre tem alguma coisa para cima. E a gente sempre vai viver de maneira absolutamente desejante e cobiçosa, quando os nossos olhos estão sempre focados naquilo que nós não temos, e ao invés de estarem gratos por aquilo que nós possuímos. Então a maneira de detectar, está nos dizendo Tiago, se nós somos esse tipo de gente dado à rixa, é se a cobiça está dentro do nosso coração. Porque é a cobiça que faz com que os nossos desejos dentro de nós, eles fiquem desconfigurados. Alguns anos atrás eu fui convidado para fazer parte de um grupo de pastores que tentou mediar um problema de um inventário de uma família. E meus irmãos, naquela experiência eu descobri que poucas coisas revelam o nosso coração cobiçoso do que um inventário de herança. Rapaz, o bicho estava pegando. E era interessante porque era um grande produtor de soja, de cana, enfim, de muitas coisas no interior de São Paulo, um homem riquíssimo, que morreu de maneira repentina no acidente na rodovia Anhanguera. E este homem deixou para trás 3 filhos. Os 3 eram pastores, presbíteros em igrejas evangélicas. E bastou o velho morrer,
que a rixa começou, a contenda começou, a cobiça, ela se mostrou. Acredite, poucas coisas na nossa vida revelam o nosso coração cobiçoso quanto um inventário de bens, de partilha de bens. E aí eu me lembro que eu fui para um encontro. E cheguei lá, encontrei os três. E a razão da briga era que um dos irmãos era um irmão que tinha trabalhado toda a vida com o próprio pai, enquanto os outros dois eles tinham ido seguir as suas carreiras, as suas formações, etc. Então esse irmão que tinha trabalhado na construção desse patrimônio todo que agora estava sendo dividido, estava chateado porque ele ia receber a mesma coisa que os irmãos que nunca tinham se envolvido naquilo lá iam receber. E aquilo tinha virado uma desgraceira na família, porque a mulher de um não falava mais com a mulher do outro, os filhos já tinham rachado, porque é sempre assim, contamina, né? Virou aquela crise familiar geral. Aí não tem advogado que tente resolver, não tem nada. Ficou tão séria a situação que tiveram que chamar um colegiado de pastores para ir lá conversar com os três irmãos. Aí eu me lembro de ter chegado lá na cidade, ter ido lá encontrar, eles marcaram um encontro num lugar neutro, lá num lugar lá onde era o escritório de um advogado. Aí me assentei na mesa e eu estava muito pouco afim de estar lá. E eu me considero um péssimo conselheiro. Aí eu cheguei lá, e aí todos os pastores falaram, e eu lá quieto. Aí chegou uma hora e falou: Isaac, você quer falar alguma coisa? Eu falei: eu não quero falar muita coisa não. Tenho duas coisas a falar para vocês, senhores três irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que vocês, no próximo final de semana, vocês entreguem e vocês se afastem do ministério pastoral de vocês por tempo indeterminado. Porque 1 Timóteo capítulo 3 vai nos dizer claramente que pastor não pode ser ávido por lucro desonesto. Não pode ser alguém cobiçoso. Então vocês três, na minha opinião, estão desqualificados para o ministério pastoral. Entreguem o ministério pastoral imediatamente. Aí isso já pegou, porque ninguém tinha falado nisso ainda na reunião. Os três ficaram com o olhão assim aberto, desse jeito. Aí virei e falei assim: a segunda coisa que eu quero falar para vocês não sou eu, nem eu que estou falando. Quem está falando é Tiago. Eu abri neste texto. E falei: essa guerra familiar, essa crise que desonra o nome da família de vocês, o problema não é o quanto vai ser partilhado, o problema é o coração cobiçoso dos três. Então, dei o meu recado, fechei minha Bíblia e saí da sala. Aí os pastores todos saíram, os três irmãos ficaram lá, parece que depois da pancada que eles receberam, parece que se tocaram na vida, chamaram de volta os pastores, falaram assim: não, pastores, vocês estão certos, a gente precisa se tocar da vida, vamos dividir o patrimônio do nosso pai da maneira como deve ser feito, como a lei diz. Eu falei: que bom, que Deus abençoe vocês, passar bem, eu vou me embora. Porque o nosso coração é cobiçoso. A cobiça é um termômetro muito, muito, muito claro se nós estamos nos colocando na condição de inimigos de Deus e Deus está aceitando a contenda conosco. Não duvide disso. Penúltimo lugar, você pode discernir o seu coração cobiçoso, ou o meu coração cobiçoso, na medida do versículo 3, ele diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A expressão prazer que Tiago usa aqui é a expressão de onde nós tiramos a palavra em português hedonista. Tiago não está falando de prazeres cotidianos da vida. Não está, muito embora muitos leiam esse texto de maneira errada e nos dizem que toda e qualquer forma de prazer ela seja ilegítima. Não, não é isso que o texto está falando. É legítimo nós podermos ter, prazer na vida, poder sair para viajar, poder desfrutar de alguma boa condição financeira. Não é pecado nada dessas coisas em si. Mas o estilo de vida hedonista é aquele que encontrou no prazer
a sua causa final para viver. Então, para que existo? O hedonista vai dizer, eu existo para ter prazer. Quer seja ele prazer do comer, prazer do beber, prazer sexual, prazer da realização, prazer do dinheiro, prazer da viagem, seja ele de natureza que for. O fim da vida do hedonista é o prazer. Então tenha o máximo de prazer, porque a vida é curta, os anos são passageiros, aproveite. Tem uma frase que os crentes eles gostam de reproduzir, porque é basicamente o resumo dessa filosofia de vida do hedonismo. Carpe diem. Já ouviu falar? Carpe diem é uma proposta filosófica, não é só uma frase bonita latina. Carpe diem diz, curta a vida, curta o dia, aproveite. E como eu disse para você, não tem problema termos. Recentemente, inclusive, alguém chegou para mim, um casal da nossa igreja chegou para mim e falou, pastor, a gente vai viajar, vamos passar uma semana de descanso num resort, e falou o nome do resort, eu falei, uau, Deus é bom, né? A última vez que eu olhei, eu estava querendo ir para esse resort e não deu, porque meu salário pastoral não cabe nesse orçamento, né? Deus é bom, vai, vamos celebrar o nosso aniversário de casamento. Eu falei, vai, meu irmão, e não volta aqui antes de uma semana. Aproveite, não é pecado. Eventualmente desfrutar dos frutos do nosso trabalho, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos de maneira muito generosa, como Deus faz, não tem nenhum pecado nessas coisas. Mas o problema é quando a nossa vida, o fim, é o prazer. O propósito da nossa existência é o prazer. Aí a gente transforma Deus no meio para esse prazer, porque o texto diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, porque o fim da vida de vocês é o prazer. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, é pecado eu orar para ganhar a Mega Sena? Porque, pastor, eu vou te falar, uma Mega Senazinha da virada resolve minha vida. A Mega Sena de São João, né? A Mega Sena de São João ia zerar os meus problemas, né? Aí é interessante que esse que justamente que me pergunta se pode jogar ou não pode, que se é pecado ou se não é o que joga e não ganha. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele, por sua graça, não atende à tolice dos nossos pedidos, tolos e insensatos. Deus é gracioso em não nos conceder aquilo que o nosso coração tolo e insensato pede e requer de Deus. Porque nós, em primeiro lugar, estamos fazendo de Deus um meio para um determinado fim. Ah, Deus, me dá a Mega Sena, porque Deus é meio. Meio para eu ter sorte, né? É um meio para eu ter sorte só. Porque o fim é a Mega Sena. O fim é aquilo que eu quero. E Deus, Ele é bondoso o suficiente para não conceder a tolice do nosso coração. Antonella já chegou na fase de barganha. 2 anos e meio, fala pelos cotovelos. E aí, então, ela já está na fase de barganha. E ela odeia. Mas ela não quer mais ter as suas refeições no cadeirão dela. Ela quer ter as refeições na mesa, na cadeira dos adultos. E aí, num determinado momento, a gente até deixou, porque eu acho que você já deve ter percebido, a nossa filha ela é grande, em estatura física mesmo. Então a gente dá um jeitinho ali e ela fica na cadeira. Só que aí ela descobriu um jeito, como peralta que é, de ficar pulando de uma cadeira para outra. E a gente falando, filha, não pula de uma cadeira para outra que você vai cair, você vai tomar um tombo, você vai se quebrar inteira. E depois de dar muita risada da sua queda, eu vou ter que te levar para o hospital, eu não quero fazer isso. Então, minha filha, é o seguinte, não vai mais ficar. Se você for sentar na cadeira, é na cadeira. Tá bom, papai. Aí ela senta na cadeira e começa a desobedecer, fica pulando de uma cadeira para outra. Aí o que aconteceu? O pai e a mãe tolhiram a liberdade. A partir de agora vai voltar pro cadeirão. Porque fica presinha no cinto, né? Tá lá bonitinha, come tudo que deve, presinha no cinto, no cadeirão. Aí a Antonella, que já tá na fase da barganha, ela chega, sabe que vai começar, daqui a pouco a gente vai chamar pro papá. Aí ela fala, papai, você me ama?
Aí eu falo, amo, filha, claro que o papai ama você. Papai, posso comer na mesa com você? Não, filha. Porque senão você vai ficar pulando de uma cadeira para outra, você corre o risco de cair. Então o papai não me ama. Não, minha filha, justamente porque o papai ama você, é que ele não vai deixar e vai te dar e vai fazer acontecer os seus pedidos tolos que você pede ao seu pai. O meu amor está por você injustamente negar o seu pedido tolo. Está injustamente tolir o uso de uma liberdade que você vai fazer mal para você mesmo. Vocês pedem e não recebem, não é porque Deus ele tem prazer de ser aquele estraga prazeres, né? Existe a história que diz que chegaram para o Joãozinho na escolinha das crianças e perguntaram, Joãozinho, quem é Deus? Aí o Joãozinho respondeu, Deus é aquela pessoa que fica lá do céu olhando e vendo se alguém está se divertindo. Quando ele vê alguém se divertindo, ele vai lá e estraga a diversão da pessoa. A gente acha que Deus é isso. Mas não. Deus ele é bom o suficiente para não satisfazer os nossos pedidos e não responder de maneira positiva a tolice do nosso coração. Vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo por motivos errados. Porque vocês querem gastar na vida hedonista de vocês, de maneira desvairada, porque o fim de vocês não é o Senhor, mas são os prazeres dessa vida. Então, como sei que me coloquei nesta condição? Meu coração é cobiçoso e os meus pedidos são tolos. Um dia um aluno chegou para mim, eu acho que a gente estava falando sobre essa chamada teologia da cobiça, e aí ele virou para mim e falou assim, pastor, como é que na prática, isso que você está falando, eu posso discernir na minha vida? Aí eu respondi para ele, acho que foi uma resposta que o Espírito me deu. Porque eu acho que eu não teria sabedoria por mim mesmo para responder dessa maneira. Ele virou para mim, eu virei para ele e falei assim, em primeiro lugar, veja o histórico do navegador do seu computador e do seu celular. Dá uma olhada no browser. E não estou falando necessariamente de pornografia. Mas você já parou para pensar o quanto tempo a gente fica olhando coisas que a gente deseja na internet? Aquela cobertura duplex, né? A gente olha lá no site, fica olhando, 10 milhões, né? Aquele carro de 600, 700 mil reais, 1 milhão de reais que a gente fica cobiçando. A gente fica lá no site da Web Motors. Gente, cobiça não aparece só quando a gente entra em site pornográfico, não. Cobiça aparece também quando a gente fica gastando o nosso tempo vendo essas coisas, iludidos por paixões e por uma vida orientada por prazer. Em segundo lugar, falei para ele, meu filho, veja onde você tem gastado o seu cartão de crédito. Veja a fatura do seu cartão de crédito. Aí ele falou para mim, por quê, pastor? Porque o crédito é o dinheiro que a gente não tem. Porque o dinheiro que a gente tem paga as contas, né? O dinheiro que a gente tem, de maneira geral, já está comprometido. O dinheiro que a gente tem é o dinheiro que a gente vai usar para manter a vida em pé. Agora, o cartão de crédito, de maneira geral, onde aparecem os elementos que o nosso coração deseja. De maneira geral, o cartão de crédito é onde aparece aquilo que a gente aspira. Aí esse aluno se calou, ficou quieto o resto da aula. Terminou a aula, ele veio, me deu um abraço e falou, pastor, eu não preciso nem olhar. Descobri hoje que meu coração é muito mais cobiçoso, muito mais inimigo de Deus do que eu imaginava. Agora, sabe qual que é a beleza de tudo isso daqui? Desse raio-x que Tiago faz da nossa alma? É que ele dá um escape de graça para nós. Porque ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Enquanto o soberbo tem Deus como inimigo, enquanto aquele que sai rachando pela vida por causa das suas paixões, por causa da sua cobiça, por causa dos seus desejos desconfigurados, ele quebra com tudo e com todos, ele vive numa vida de guerra, de contenda. O humilde
recebe a graça de Deus. Ele concede graça aos humildes. E humildade, meus irmãos, é uma virtude que só vai aparecer no nosso coração e na nossa vida no dia que a gente comparecer diante do humilde maior, diante do Senhor Jesus Cristo. Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado de um coração que briga? Está cansado de frustrações, de desejos que não se realizam? Está cansado de um coração cobiçoso que faz com que a gente trabalhe e viva uma vida miserável? Está cansado dessa vida, desse jugo pesado que a gente impõe sobre nós mesmos? Está dizendo Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve. E ele conclui dizendo: porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade não é uma virtude que a gente aprende a partir de um checklist de atitudes. Humildade é uma virtude que a gente aprende quando a gente se aproxima de Jesus. Aí Deus, ele vem se tornar o nosso amigo. Porque Deus gosta de se relacionar com gente humilde. Ele tem prazer em abençoar o humilde. Ele tem prazer em se relacionar com aquele que tem um coração quebrantado e um coração humilde. Ele tem prazer de estar perto de crente que é humilde. Enquanto ele se coloca como inimigo, como alguém que entrou em guerra, com estes soberbos, cobiçosos, rixosos da vida, o humilde recebe o abraço de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso vim lhes pregar um sermão sobre Jesus. A solução dessas guerras, dessas contendas, dessas paixões desconfiguradas do nosso coração, não é um checklist de religiosidade, não é participar de uma campanha religiosa, é se encontrar com a pessoa humilde e bela do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai ter o nosso coração tratado e a nossa vida transformada. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é o humilde maior que nos ensina a viver de maneira humilde, que verdadeiramente te agrada. Quão cansados nós estamos, Pai, de andar, enfim, brigando nesta vida, rachando uns com os outros, em conflitos e guerras, como fruto da cobiça do nosso coração, como fruto de paixões desordenadas, como fruto de tanta coisa que precisa ser tratada dentro de nós, e a gente sequer percebe que precisa desse tratamento. Vem esta noite e opera uma obra preciosa nos aproximando de Jesus. É Jesus quem vai nos redimir o coração e nos tratar a nossa alma, os nossos desejos. É Jesus quem vai nos mostrar o caminho da humildade. É Jesus quem vai nos dar a virtude da humildade de maneira prática, na medida em que caminhamos perto dele. Então, Pai, que nessa noite a gente descubra que seremos vitoriosos se o Senhor nos nocautear hoje. Se o Senhor expurgar de nós o nosso caráter rixoso, o nosso caráter arrogante, soberbo, o nosso caráter desejoso e cobiçoso. Pai, se coloca em guerra conosco esta noite e nos aplaca, nos nocauteia para o nosso bem, porque seremos vitoriosos se formos vencidos por Ti. Seremos vitoriosos se o Senhor nos humilhar e nos colocar onde devemos estar. Sairemos vitoriosos, porque o Senhor venceu
a guerra contra o nosso ego e contra a nossa soberba. Por isso, te damos graças, porque isso acontece pela via do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece pela via da cruz. O nosso Mestre, que tinha todas as coisas e o universo lhe pertence, mas se fez pobre, nos encontrou em nossa miséria e nos apresenta a maneira de viver que te honra, que te agrada. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.